Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral, aula 30. Rapaz, passa muito rápido, né? Já está chegando no final. Logo, logo nós teremos aí a avaliação das aulas que vocês assistiram. E, claro, no final do ano nós teremos aí o Enem, que vocês estão se preparando. Na verdade, se prepararam a vida inteira, né? Desde quando começaram a estudar. Lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, e agora eles estão no terceiro ano. Pois é, o terceiro ano é a cereja do bolo, só que o terceiro ano também acaba preparando nossos estudantes para enfrentar a prova do Enem. E é o que vocês vão fazer daqui uns dias, tudo bem? Enquanto essa prova não chega, vamos lá para as aulas. Então, abra o teu caderno, coloque a data de hoje e depois coloque o título da nossa aula, tudo bem? Então, sigam com a gente lá. Olha lá, a aula de hoje, aula 30.1, nós iremos falar justamente sobre a independência dos países na África e na Ásia. Vocês já estudaram isso lá no sexto, sétimo ano e também no primeiro ano, quando as colônias asiáticas e as colônias africanas, elas foram controladas por países europeus. Eu posso dizer pelos franceses, pelos ingleses, pelos espanhóis, pela Bélgica, pelos portugueses. Vários países europeus comandaram colônias na África e também na Ásia. Claro que vai ter um período que essas colônias elas irão criar um processo de independência, vai ter movimentos, revoluções, manifestações, tudo isso para se distanciar. Aí, claro, na aula de hoje, nós veremos sobre as colônias britânicas, as colônias pertencentes à Inglaterra, a África do Sul, como que ela estava dividida, estava composta, as colônias francesas também, as colônias belgas e as colônias portuguesas. Veja aí, vários países europeus tiveram, então, suas colônias nesse continente asiático e também africano. Fechou? Veja aí, a independência dos países na África e também na Ásia. Observe que os grandes líderes europeus, basicamente faziam ali a divisa, quem podia ficar com o quê? Simbolizando ali o continente africano, África, certo? Olha aí. Eles estão divididos entre si qual parte que caberia? A Bélgica, a França, a Alemanha, a Inglaterra e assim por diante. Mas, professor, seria assim? Cara, não literalmente dessa forma, mas aí é uma charge, ridicularizando. Como seria essa divisa? Parece que quem morava nessas regiões não tinha autonomia. Claro que tinha autonomia, certo? Só que o poder europeu em cima dessas colônias era bem maior e acabava impondo os seus controles. Mas aí não tinha como revidar. Cara, você tira pelo Brasil, vem para mim aqui. Você tira pelo Brasil. Quando essas colônias elas são ocupadas, as metrópoles acabam adotando seus regimentos. E os colonos acabam, então, aderindo. Nós temos vários exemplos. Brasil é um, Estados Unidos é outro, correto? Quando os portugueses aqui chegaram, adotaram o sistema de capitanias hereditárias, criaram uma governança, o primeiro governador geral, e aí faziam doações de sesmaria, terras, a pessoas importantes, e aí passaram a pagar impostos, e ali foi se criando, foi se moldando. O mesmo processo aconteceu com os ingleses e com os Estados Unidos. Colônia de Sacramento, colônia de povoamento, a colônia do Sul e a colônia do Norte, de povoação
e de exploração, Sacramento é no Brasil, tá? Falei errado. E assim, na África e na Ásia, não vai ser diferente. Então eles começam a fazer o esboço, o desenho de como aquela colônia ela passa a ser administrada e explorada. É o que vocês verão na aula de hoje. Segue no quadro. Olha só esse mapa aí. Veja aqui, ó. Eu vou acompanhar vocês aqui nessa tarjeta aqui, ó. Olha, ó. Antes de 1950. Essa parte amarelada, né? Egito, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen, Irã. Aqui embaixo, África do Sul. Como estava dividido essa parte aí? De 1950 a 59, eu já tenho essa outra parte aqui, ó. Sudão, Líbia, Marrocos, certinho? E aqui também, ó, Vietnã, Camboja, Laos, aqui Brunei, a Malásia. De 60 a 69, ou seja, um período aí de quase 10 anos, basicamente. Aí eu já tenho um pouco mais escuro esse grupo aqui, que é esse daqui, ó, bem maior, E aí, depois de 70, já são esses daqui, ó. Angola, Namíbia, assim vai, ó. Aí, ó. E estado não reconhecido internacionalmente é esse aqui, o Saara Ocidental. Nomes atuais: Mianmar, Camboja, Sri Lanka, Benin, Burkina Faso, República Malgache, Tanzânia, Zimbábue, Bangladesh a partir de 71. O continente africano e asiático passa a ser uma nova nomenclatura. Vai haver uma subdivisão. Serão criados outros países e esses países serão dominados pelos países europeus. Tanto politicamente como também economicamente. Serão explorados. Vejamos. O que vinha a ser o pan-africano? Ou o pan-africanismo é uma ideologia que acredita na união dos povos de todos os países do continente africano. Na luta contra o preconceito racial e os problemas sociais. Vem para mim. Vem para mim. Pode me colocar nesse quadro aqui? Eu vou colocar aqui no quadro, eu quero ver isso aqui. Isso. Me joga o quadro, coloca lá no quadro. Isso, obrigado. Pan-africanismo. Olha só isso aqui, interessante. Quando se fala a união dos povos, veja aqui, a união acredita na união dos povos. Alunos, vamos ser sinceros. Isso aí é só uma teoria. É um pensamento. Vocês imaginam os países africanos se unirem em defesa de sua identidade, da sua cultura, da economia, da política e etc. É possível? Bom, no meu entendimento, não. Por que eu falo isso? Porque cada líder local, cada líder de um país, ele tem as suas peculiaridades, os seus interesses. A ambição fala mais alto. É impossível você imaginar que toda a África iria se unir numa luta do preconceito. Vai ter pessoas, grupos, que vai entender, vai compreender, mas não vai colocar em prática. Isso aí é a nível mundial. Os seus interesses. O interesse individual fala muito mais alto do que o coletivo. Essa ideia do coletivismo, isso aí é paixão. De imaginar, é utopia. De imaginar que tudo vai ser idêntico, tudo vai ser igual. Vai ter uma regra. Não acontece isso. Na prática, ela é diferente. Só que a teoria, a falácia, a narrativa, o discurso, ele é muito bonito. Mas a prática, ela é diferente.
É, é muito bom quando você tem um discurso socialista, por exemplo. Você passa pelas ruas, você vê morador de rua, dormindo na calçada, pedindo das pessoas que passam pelas ruas, muitas vezes roubando e etc. Nós temos vários problemas aí, vários problemas. Só que aí, a pessoa que ela tem um sentimento social, ela fala assim, poxa, o governo deveria criar políticas públicas para poder ajudar essas pessoas. Mas essas pessoas, quais são as razões delas estarem ali? O que levou ela a estar ali? Aí tem vários elementos para você numerar. São vários fatores. E aí, mas você não leva ele para casa. Essa pessoa, esse mendigo, esse morador de rua. Aí você coloca o governo. Mas se o governo cria políticas, vejam, acaba que tem pessoas que também criticam. Ah, elas são assim porque são safadas, eu não quero trabalhar, sou vagabundo. Não dá. Hoje nós trabalhamos em uma sociedade totalmente diversificada, heterogênica e não homogênica. Não dá. Cada pessoa tem um pensamento, uma ideia, uma forma de ser conduzido. É incrível. E eu costumo sempre falar isso. Trabalhar com o ser humano é a pior raça que tem. Porque cada um tem seus interesses. Vocês imaginem essa ideia. Ah, seria bom a união dos povos de todos os países do continente africano. Eu estou falando aí de todos os países. Em luta de uma causa. Os direitos sociais. É impossível. Porque até mesmo aquele cara que é africano, ele vai ser egoísta, ele vai ser uma pessoa que, enfim, ele não vai comungar. Ele não vai comungar da mesma ideia. Fechou? Então, é muito difícil. Joga na tela. Continuamos lá então. A partir dessa ideologia, dessa ideia, foi criada a Organização da Unidade Africana, a OUA, no ano de 63, que tem sido divulgado e apoiado, majoritariamente, por afrodescendentes que vivem fora da África. Que vive fora da África. Porque eles acabam se identificando com a cultura, com as tradições, a questão da saudade. Isso tem explicação. Se estivesse na África, teria esse mesmo sentimento? Talvez não. Quando você está fora da tua nação, aí bate aquela saudade. Poxa, se eu estivesse no Brasil. O cara vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. É totalmente diferente. A cultura, as pessoas, tudo é diferente. O cara ele pode se adaptar com o tempo, mas tem gente que não se adapta. Aí quando bate a saudade, e aí começa. Por exemplo, os grandes poetas que escreveram nos exílios foram maravilhas de poemas, maravilhas. Tá bom? Agora, por quê? É o sentimento da perda e vários outros elementos. Veja aí, senhores, as colônias britânicas espalhadas no mundo. Eu tenho as colônias tanto na América do Norte, como também ali parte da América Central, a Guiana Inglesa, né? E na África, olha só o tanto. E na Ásia, e na Oceania também. Nas regiões de colonização britânica, os movimentos pela independência caracterizaram-se, em geral, pela ruptura pacífica. Esse desmembramento sem derramamento de sangue. Acordos.
Quer ver um exemplo? Gana foi uma, Nigéria foi outra, Serra Leoa e Gâmbia. Bom, isso é o que se diz. Uma ruptura de forma pacífica. Será? Serra Leoa, por exemplo, nós temos alguns documentários que pessoas foram mortas de graça, só pelo fato de não terem concordado por essa separação. Lembrando que aqui também, ó, as Ilhas Malvinas são dos ingleses. Professor, mas por que a Inglaterra teve tantas colônias? Ela, naquele período, depois de Portugal, depois de Portugal e da Espanha, nós temos aí a Inglaterra como a principal potência. E ela aproveita desse momento para poder criar colônias. Vem para mim. Olha só. Em 1500, a partir de 1500, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e a Espanha, dividiram o mundo para poder explorar. A França e a Inglaterra estavam travando uma guerra de 100 anos, a chamada Guerra de 100 Anos, né? Foram 116 anos, na verdade. Quando eles deram uma trégua nessa guerra, perceberam que o mundo já tinha sido dividido entre Portugal e a Espanha. Aí os ingleses, os franceses, os belgas e os alemães começaram então a ir em busca de colônias para os seus países, para poder explorar a matéria-prima, fazer comércio. E deu nisso. Os ingleses então se estenderam a ponto de conquistar quase toda a África como suas colônias. E claro que com o passar do tempo, essas colônias vão ser independentes. Os ingleses vão dizer, olha os Estados Unidos. Era uma colônia inglesa. New England, Nova Inglaterra, que depois se chamou Estados Unidos. Tá bom? Continua no quadro, vamos lá. Então, são muitas colônias inglesas. São muitas mesmo. Certinho? Por exemplo, no Quênia, a emancipação política, ela vai ser precedida de um conflito violento. No Quênia. Olha aí. Conhecido como Revolta dos Mau-Mau. Revolta dos Mau-Mau. É o professor Maurício, né? É chamado de Mau-Mau, Maurício. Ó, devido à resistência da população branca local, que detinha aí 25% das terras mais férteis daquele país, do Quênia. 25% da população que era branca possuía as melhores terras. E a grande maioria, que eram negros, não aceitavam, irão fazer um grande movimento, e ali o movimento The Land Freedom Movement. Mau Mau, o grande líder desse movimento. Tá? The Land and Freedom. Vamos ver o que significa isso aqui? The Land. Ela vai dizer o seguinte. Vamos lá. The Land and Freedom Movement. A terra e o dinheiro da liberdade. A terra, the land, a terra e o dinheiro da liberdade, que é o movimento. Ok? África do Sul. Olha que bonito. África do Sul é uma região muito rica. Joanesburgo, né? Capital da África do Sul. Sua colonização teve início em 1652.
quando representantes da Companhia Holandesa das Índias Orientais fundaram a cidade do Cabo, na África do Sul. Tá bom? Muito rico em minério, ouro, pedras preciosas, porém também pobre. Não vamos dizer que toda a África é pobre. Não, nós temos regiões muitíssimo ricas. No caso aí, capital Joanesburgo, por exemplo. Veja aí, grupos calvinistas holandeses e também alemães, franceses e escoceses, instalaram-se na cidade. A dominação britânica sobre a região acentuou-se no final do século XVIII. Após a guerra entre a Bretanha e a Holanda. E aí, aluno, você vê uma imagem dessa, te remete a quê? Ao movimento do faroeste. Olha só como as mulheres se vestiam da época. Era muito lindas, né? Aqueles vestidos grandes, a roupa. Era uma elegância total. Possivelmente, essas que estão vestidas assim de preto, estavam aí passando pelo estágio de luto. Possivelmente. Olha, as crianças parecem faroeste, mas elas estão indo para as suas terras. Pode ser holandeses, pode ser franceses, pode ser ingleses, pode ser britânicos, aqui é mesmo os ingleses, né? A Grã-Bretanha. Mas, por si só, a imagem é muito bonita. Avançamos. A minoria branca havia imposto a maior parte da população sul-africana, composta por negros, um regime de segregação racial que nós conhecemos na história como apartheid. Apartheid é separação. Olha só, a minoria, a pequena parcela, a minoria branca, acabou implantando na África uma divisão aonde moram negros e aonde moram brancos. Negros não podiam andar em bairros, nas ruas, na mesma calçada do branco. O branco podia tudo. Porque eram da metrópole. Eles colonizaram, então se achava no direito. Está entendendo? Olha lá. Olha essa imagem. Nesse regime, os negros eram forçados a viver separadamente dos brancos. Além disso, a população negra não tinha os mesmos direitos políticos e econômicos que a população branca. Vem para mim. Olha só. Não, coloque para mim aqui essa imagem. Coloque aí. Isso, obrigado. Olha só. É incrível, aluno. Nessa imagem, você pode observar o seguinte. Eu tenho aqui 2 cidadãs brancas e 2 cidadãos negros. Havia isso na África, essa separação, o chamado apartheid, a segregação. Professor, mas para que isso? Foi uma política imposta pelos países colonizadores. O negro, ele não podia sentar junto com o branco. O negro não podia andar na mesma calçada que o branco. O negro não podia ocupar o mesmo espaço que o branco. Em um ônibus, por exemplo, o negro ele ia lá atrás. Para que isso? É uma questão de dominação da raça. O branco se achava superior ao negro. Aluno, você que está assistindo essa aula, infelizmente isso aconteceu.
Mas em alguns casos aleatórios ainda acontece na sociedade. Onde pessoas querem colocar em prática o racismo, chamando o fulano de isso, daquilo. Não existe isso. Essa ignorância é para a pessoa que viveu no passado. Nós, do presente, temos o entendimento como que isso atrasou muito a sociedade. E não pode. Continua no quadro. Vamos lá. Olha essa daqui, por exemplo. Joga lá, abre bem. Aqui eu tenho área branca. Área branca. Tá bom? E ali embaixo eu tenho uma outra área, que ela diz o seguinte. Vamos lá. Essa outra área diz o seguinte. Blank. Gerbide. Ok. Blank. Gerbide. É isso mesmo. Gerbide. Que significa? Proibido banhar, né? Blank banho. Olha só. A multa, a pena. Multa, chicotadas, trabalho forçado e prisão. Se o negro banhasse na praia de um branco, ele estava sujeito a isso daí, ó. Receber uma multa, algumas chicotadas e realizar trabalho forçado e também ser preso. Em 1948, com a chegada do Partido Nacionalista ao poder, novas leis foram elaboradas proibindo o casamento mistos. Um compartilhamento de áreas habitacionais e de espaços públicos, escola, cinema, meio de esporte, transporte, proteção, tudo mais. Aluno, existia na África escola só para branco. O negro não estudava na escola de branco. Tudo era para o branco. Mas existia para negros. Por exemplo, uma escola de negro, o branco pode estudar? Pode. Mas não deveria. Era contra os princípios. Uma escola de branco, o negro pode estudar? Não. É proibido. Por quê? Porque é proibido. Não é contra os princípios, não. É proibido mesmo. Então, a imposição... E um detalhe, hein? A pequena minoria eram brancas. E acabava impondo esse regramento, essa regra. Vejam. E aí, nasce essa figura, Nelson Mandela, líderes negros, como Nelson Mandela, Bantu, Steve Biko, foram punidos por seus ativismo político. Mandela ficou preso por 27 anos. Por quê? Porque defendia a causa negra. Defendia o fim do apartheid. Acabar com essa onda de divisão. Steve Biko foi torturado e morto pela polícia em 77. Esse já não teve a mesma sorte. Nelson Mandela, que liderava movimentos, que era um ativista, que protestava, vai ser preso, punido e passa 27 anos na prisão. Quando ele sai, senhores, ele se torna, em 91, ele se torna o grande líder do movimento negro. O governo da África do Sul cedeu pressão antirracista e bloqueios internacionais. Começou a revogar o apartheid. O presidente Frederico de Klerk instituiu reformas democráticas e no dia 22 de dezembro de 2023, o parlamento aprovou o projeto da Constituição e põe fim ao apartheid.
Acabou? Acabou. No dia 10 de maio de 94, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. O primeiro, aluno, o primeiro. Pondo fim ao secular domínio político dos brancos naquele país. Olha a história do cara. 27 anos preso é uma vida imensa. E ele colocou depois tudo em prática no governo. E as colônias francesas? Os franceses procuraram negociar formas pacíficas de ruptura com diversas colônias, como Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim e Mauritânia. Em 1960, o Império Colonial Francês na África estava praticamente desfeito. 1960. Ou seja, aos poucos eles vão deixando esse domínio. E a independência da Argélia, como foi que se deu? Houve uma intensa luta armada no norte da África, onde 10% da população era de origem francesa. 10% apenas. Essa minoria opunha-se à separação da França. Por isso, irão resistir à Frente de Libertação Nacional, que em 1954 iniciou as lutas pela independência. Essas nações então começaram a brigar para ser independente. Em 61, o presidente francês, Charles de Gaulle, obteve por meio de um referendo popular a famosa Carta Branca para negociar a paz na Argélia com a Frente Libertadora Nacional. Em 62, a independência da Argélia foi reconhecida pela França. Em alguns casos não teve derramamento de sangue. Em outros, sim, tiveram. E as colônias belgas? As regiões africanas, que estavam sob a dominação belga, correspondia aos atuais países da República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi. Eu acho que vocês estão vendo os belgas de branco tendo controle aí dos negros. Isso aqui remetia, eles estão segurando mãos dos próprios companheiros. Para poder matar o companheiro, teria que trazer essa prova. E a prova era mostrar a mão. O cara matava aqueles que se rebelavam e ainda trazia como troféu a mão, para comprovar que tinha matado. Em 1960, Patrice Lumumba, líder do movimento nacional congolês, proclamou a independência do país. Pouco tempo depois, iniciaram-se movimentos separatistas em algumas províncias congolesas, em alguns estados. Eles falam lá com províncias, né? Em Katanga, o líder Moïse Tombé era apoiado por belgas interessados nas riquezas minerais da região. Já começou aí o suborno, os interesses obscuros aí. Esse aqui é o mesmo, tá? Patrice Lumumba. Para manter a unidade do país, Lumumba pediu auxílio às forças internacionais da ONU. Não obtendo apoio, recorreu à União Soviética, o que provocou a reação dos grupos ligados ao bloco capitalista. O chefe do exército, Coronel Mobutu, prendeu Lumumba e o levou para Katanga, onde foi assassinado em fevereiro de 61. Também um ativista, grande líder, que vai ter sua vida ceifada. Esse é o Coronel Mobutu, que prende o Lumumba e o mata. Ó, Coronel Mobutu. Esse mesmo é esse cara aqui, ó. Patrice Lumumba se torna líder do movimento congolês. Esse cara aqui, ó.
que é o mesmo esse daqui, que é o mesmo esse daqui. Preso pelo coronel Mobutu, vai ser assassinado. Porque busca apoio de grupos capitalistas. Olha aí. O coronel Mobutu assume como ditador em 65, derrubando o Tombé do poder, e o Congo passou a ser oficialmente denominado como República do Zaire. E esse cara que dita todas as regras. Mobutu dirigiu o país até 97, quando uma rebelião liderada por Laurent Kabila derrubou-o do poder. Kabila, ao assumir o governo, retomou o antigo nome do país, República Democrática do Congo. E aí começa essas divisão, né? Veja aí, essas foram as colônias portuguesas, espalhadas ali na África, Angola, Congo, etc. Uma das últimas regiões da África a conquistar a independência foi a que se encontrava sob a dominação portuguesa. Isso porque o ditador Antônio Salazar, que governou Portugal de 32 a 68, e nós já vimos isso numa outra aula, lá atrás, do fascismo, do nazismo, ele manteve o país isolado da onda liberal que se espalhou pelo mundo no pós-guerra. O regime autoritário de Salazar prolongou-se pelo governo de Marcelo Caetano até 74. A resistência portuguesa, descolonização africana, somente em abril de 74, conhecido como a Revolução dos Cravos, que pregava o estabelecimento da democracia em Portugal e o fim do colonialismo na África e assim por diante. Então, recentemente, os portugueses estavam comemorando a Revolução dos Cravos, quando Portugal torna essas nações independentes. Toda uma história criada aí pelo país africano que a todo momento brigavam para as suas independências. Lumumba, o grande líder que se levantou, teve um trágico nada legal. E aí dá espaço para um grande ditador, que é o coronel Mobutu. E ele vai fazer outros e outros ditadores, infelizmente. Tá bom? Nisso, senhores, Portugal, que começa as suas conquistas em 1494, só vai terminar em 1974. Olha aí. Mesmo assim, tendo suas colônias em várias partes do mundo. A resistência portuguesa da descolonização africana somente se desfez com a Revolução do dia 25 de abril de 74. Resistiu, né? Isso dentro do continente africano. Se tivesse asiático, também. O grande símbolo, então, da Revolução dos Escravos é isso daí. Fechou? Bom, vem para mim. Daqui a pouco eu volto para dar aquela revisão de 5 minutos, tá? Não sai daí, é muito rápido. Já estou de volta.